Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 186, do dia 5 de julho. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Espírito Santo abra os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos compreender e absorver tudo aquilo que iremos ler agora. Antigo Testamento 1 Crônicas 1:1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Javé. Os filhos de Javé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put, Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Natituim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os amorreus, os girgaseus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os amarreus e os amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Geter, Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorrão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arxafade, Selá, Eber, Beleque, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafes e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrá, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel.
Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefi, Gaetã, Kenaz, Timná e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samar e Mizar. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Anã, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotá foi Timná. Os filhos de Zobal foram Eliã, Maate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. Os filhos de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esba, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilã, Zaavã, Jaaca. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu, e em seu lugar reinou Usão, da terra de Temanitas. Usão morreu, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avité. Hadade morreu, e em seu lugar reinou Samulá, de Masreca. Samulá morreu, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Baal-Hanã morreu, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Pau, e o de sua mulher era Tabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Hadade morreu. Esses são os nomes dos chefes de Edom: Timná, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Estes foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã, Selá. Esses três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zerra. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Hezron e Amul. Os filhos de Zerra foram Zinri, Etã, Emã, Cacol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jaramael, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminabade, e Animadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeru e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amassa, e ao pai de Amassa foi Jéter, o ismaelita. Novo Testamento, Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém,
É necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou, pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que, amanhã, apresente Paulo ao Sinédrio, sob pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque jamais de 40 deles armarão uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, comandando que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio, Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo, durante a noite conduziram até Antipátripe. O dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era de Sicília, disse: Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Salmos 3, do 1 a 8. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São números os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor,
e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois deferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação e a tua bênção esteja sobre o teu povo. Provérbios 18, 14 e 15. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suportar? O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. Encerramos mais um dia e até amanhã. Deus te abençoe.